Olá, sou Aline de Prince, pesquisadora da tuberculose no estado de São Paulo e idealizadora da série Tuberculose História. Hoje irei abordar sobre a implantação da Prefeitura Sanitária de Campos do Jordão, parte 1. Com a finalidade de prestar assistência aos tuberculosos indigentes, foi fundada no dia 20 de setembro de 1922, em Campos do Jordão, a Liga Beneficente Pró-Tuberculosos Pobres. Várias medidas foram agilizadas, objetivando a arrecadação de fundos para a Liga, dentre elas a realização de um festival, além da organização de recitais e chá dançantes. A Liga Beneficente Pró-Tuberculosos Pobres, apesar do curto período de funcionamento, que foi do ano de 1922 a 1928, prestou relevantes serviços à saúde pública de Campos do Jordão. No mês de junho de 1924, Dr. José Carlos de Macedo Soares doou um terreno na Vila Bernécia para a construção de um dispensário de tuberculose. O dispensário, denominado Dr. Emílio Ribas, foi inaugurado no ano de 1931, durante a administração do prefeito Dr. Antônio Gavião Gonzaga. Além da área para a construção do dispensário, o Dr. José Carlos de Macedo Soares doou diversas outras áreas para a construção de alguns sanatórios em Campos do Jordão, sendo considerado por muitos como figura benemérita da cidade. O dispensário Dr. Emílio Ribas era o local de cadastramento e atendimento às pessoas que procuravam Campos do Jordão na busca da cura para a tuberculose. Além disso, dispunha de amplas salas para consultório, para laboratório de pesquisas clínicas, para aparelho de raio-x, aparelhos de pneumotóricos, dentre outros. O seu corpo clínico era composto pelos médicos Clóvis Correia, Vicente Marcílio e Lincoln Ferreira Faria, médicos auxiliares e ainda por visitadores sanitários e guardas. O dispensário providenciava também as abiografias exigidas para os turistas que chegavam à cidade, seja a passeio, férias ou lazer, pois os hotéis da cidade somente hospedavam os turistas mediante a apresentação da abiografia atestada pelo médico. Além do dispensário estadual, Campos do Jordão possuía na década de 1940 os seguintes estabelecimentos para tratamento e prevenção da tuberculose: Sanatório Santa Cruz, Sanatório São Paulo, Sanatório Divina Providência, Sanatório Santa Casa de Santos, Associação Sanatórios Populares de Campos do Jordão, Sanatório da Legião Brasileira de Assistência, Sanatório São Francisco Xavier, Sanatório São Cristóvão, Sanatório Ebenezer, Sanatório São Vicente de Paula e Preventório Santa Clara, para crianças predispostas. Em conjunto, os sanatórios de Campos do Jordão abrigavam de 900 a 1.000 doentes, sendo que outros ficavam nas pensões e nas residências particulares. No ano de 1926, por intermédio da Lei 2.140, do dia 1º de outubro de 1926, Campos do Jordão tornou-se Prefeitura Sanitária. O então presidente do Estado, Carlos de Campos, promulgou a Lei Estadual número 2140, criando a Prefeitura Sanitária de Campos do Jordão, cuja administração era exercida por um prefeito sanitário nomeado pelo presidente do Estado. Simultaneamente, a Lei Estadual número 2140, do ano de 1926, determinava também a elaboração de um plano para a implantação de uma estância climatérica e de repouso, que fixasse as diretrizes para a execução de todos os serviços de saneamento e construções em geral. Além disso, autorizava o Poder Executivo a promover os serviços de saneamento, tais como o abastecimento de água potável, redes de esgotos, retificação de ribeirões, iluminação pública, parques, viação urbana e desapropriação por utilidade pública de terrenos para a construção de sanatórios, hotéis, parques, ruas, fontes de águas medicinais, quedas d'água e outros bens reclamados pelo Plano Global de uma Estância Climatérica e de Repouso. Após a criação da Prefeitura Sanitária, o primeiro prefeito foi o coronel Oscar Barcelos, nomeado no dia 31 de maio de 1927 pelo presidente do Estado, Dino Bueno, tendo assumido o cargo no dia 4 de julho do mesmo ano. O referido prefeito elaborou um plano de melhoramentos para a cidade e, não podendo colocar em prática esse plano, 9 meses depois pediu demissão do cargo.
Campos do Jordão, no ano de 1926, tinha 3.200 habitantes, a maioria dos quais proletários que habitavam casas situadas em lugares extremamente úmidos. O saneamento básico era precaríssimo, devido às caixas de água e redes poluídas. Não existia uma ligação entre as vilas Nova, Jaguaribe e Capivari. Os prédios públicos eram anti-higiênicos, sendo eles o mercado, o matadouro e o cemitério. Não havia uma estrada para interligar Campos do Jordão à comarca de São Bento do Sapucaí. Sem embargo, algumas construções iniciaram-se na Vila Bernécia, num total de 20, 8 construções na Vila Jaguaribe e 49 na Vila Capivari. As pensões jordanenses tinham capacidade para 150 hóspedes e, em média, cobravam de 500 a 600 mil réis mensais. E muitos agiotas construíam casebres em lugares úmidos, cobrando aluguéis de 200 mil réis mensais, o que era considerado uma exploração humana pelo alto valor. Não havia em 1926 uma pensão sequer em Campos do Jordão que pudesse abrigar pessoa sã, sem perigo de contágio. Os seus prédios eram considerados muito antigos e anti-higiênicos. O posto de higiene de Campos do Jordão foi inaugurado no ano de 1926 na Vila Capivari, em casa cedida pela Companhia Campos do Jordão. Os boletins publicados pelo posto de higiene em 1927 alertavam a população sobre a tuberculose por intermédio de distribuição de panfletos com instruções relacionadas às noções de higiene. No ano de 1928, o médico-chefe do posto de higiene, em comunicado ao povo, em virtude da impossibilidade de se cumprir as exigências do Código Sanitário para pensões, hotéis, restaurantes e botequins, ordenou: os talheres, louças deveriam ser fervidos durante 15 minutos antes de se servir à mesa. A lotação em cada cômodo deveria ser fixada pela autoridade sanitária. A exigência de livro nas pensões, onde se anotava o nome do hóspede, entrada e saída, procedência e destino. Limpeza nos quartos com panos úmidos, proibida a vassoura. Defesa dos alimentos contra mosquitos e sua preparação obrigatória em cozinha. Pátios e quintais não poderiam conter lixo. Poços, tanques e latas, roupas de cama fervida e colocada ao sol. Os empregados deveriam lavar as mãos com água e sabão depois de servirem os hóspedes. Uso pelos hóspedes de escarradeiras portáteis, destruindo-se o escarro com soda cáustica, e os copos deveriam ser individuais. Algumas dessas medidas, em razão dos doentes escarrarem por todos os lados, no ano de 1928, o posto de higiene exigiu a colocação de escarradeiras em lugares públicos, que foram repudiadas pelo comércio. Nos anos de 1927 e 1928, os tributos eram arrecadados pela coletoria estadual e recolhidos ao Tesouro do Estado. Somente a partir de 1929, a Prefeitura Sanitária passou a arrecadar esses tributos. No ano de 1928, Campos do Jordão já possuía 5.200 habitantes, na sua maioria constituída de excursionistas, enfermos e convalescentes, distribuídos da seguinte forma: 2.900 pessoas viviam no perímetro urbano, sendo que 1.700 moravam na Vila Bernécia e 1.200 nas demais vilas. Viviam na zona rural 2.300 pessoas. O Sr. Bento Cerqueira César foi nomeado prefeito no dia 27 de abril de 1928 e durante os 3 anos em que permaneceu no cargo, só pôde executar pequenas benfeitorias por falta de maiores recursos financeiros. Embora tivesse ocorrido a criação da prefeitura sanitária, as condições para o seu funcionamento eram bastante precárias. Essa situação é confirmada pelo relatório do ano de 1928, apresentado pela Delegacia de Saúde de Guaratinguetá ao Serviço Sanitário do Estado de São Paulo, ao ressaltar que o serviço hospitalar deixava muito a desejar, pois não oferecia conforto e higiene aos doentes, constituindo-se em sério perigo as pessoas predispostas à tuberculose. Destacava ainda que as pensões das estâncias eram anti-higiênicas, representando, pois, sério perigo para todos os habitantes. Além disso, a falta de recursos públicos não permitia a organização de um serviço de higiene
que inspirasse confiança aos doentes não tuberculosos. No vídeo da próxima semana, darei continuidade à história da implantação da Prefeitura Sanitária de Campos do Jordão. Até a próxima, abraços, fiquem bem.